Olá pessoal, tudo bem? Professor Hudson na área. Estamos começando mais uma aula de matemática para você que quer saber um pouquinho mais de quadriláteros. Então a gente deve quebrar essa aula em duas partes, tá? Então a gente está começando agora a parte 1. Então vamos começar, né? Noções gerais de um quadrilátero, conceito e elementos. Então você está vendo aí na tela duas figuras com pontos A, B, C e D. Quando eu ligo esses pontos, vou ligar agora aqui para você, ó, de A até B, de B até C, C até D, e fecho aqui, isso é um quadrilátero. É um polígono que tem 4 lados. Então aqui, ó, vou fazer aqui também, né? Fechando aqui, nós temos outro polígono. Então isso é um quadrilátero. Vamos conhecer alguns elementos de um quadrilátero, né? Os pontos nesse quadrilátero que está desenhado aqui, A, B, C, D, esses pontos que estão nas quinas aqui, ó, que eu estou marcando de azul para poder chamar a sua atenção, eles são chamados de vértices, tá? Então isso aqui é um vértice, vértice do quadrilátero. De A até B, nós temos o lado do quadrilátero. Tá? Então, no caso aqui, ele tem 4 lados, certo? Muito bem. Outro elemento importante aqui são os ângulos internos desse quadrilátero. Nós temos aqui 4 ângulos. Esse aqui que eu estou marcando, esse aqui que eu vou chamar de ângulo A, aqui é o ângulo B, aqui é o ângulo C, e, finalmente, o ângulo D. Tá legal? Outra coisa importante aqui é o seguinte. Se você ligar um ponto, um vértice a um vértice oposto àquele ponto, você gera a diagonal do polígono, a diagonal do quadrilátero. Quer ver? Mostrar isso para você, ó. Vamos fazer isso aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó, nessa figura, ó, de A até C, que A e C são pontos opostos, né? São vértices opostos, ó. Isso aqui que eu estou marcando é uma diagonal e aqui tem uma outra diagonal. É de B até D, tá bom? Fica com essa informação e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de diagonal também. Bom, falando rapidamente de perímetro, o que é o perímetro de um quadrilátero? Perímetro é a soma das medidas dos seus lados, tá? Então, se você somar, cada lado tem uma medida, somando a medida desses lados, você tem um perímetro do quadrilátero, tá? Muito bem. Vamos agora falar da diferença entre quadrilátero convexo e côncavo. No quadrilátero convexo, você percebe o seguinte, se eu prolongar aqui, ó, se eu prolongar aqui um lado, né, os 4 lados, de um lado e de outro, você vê que não vai, essas retas não vão interceptar, não vai furar o quadrilátero. É o que acontece já aqui. Aqui, ó, se eu prolongar essa reta aqui, ó, tá vendo? Já furou esse lado aqui. Se eu fizer assim também, ó, já furou também esse lado. Então, esse é um quadrilátero côncavo. Esse aqui é convexo e esse aqui é côncavo. Tá bom? Muito bem. A soma das medidas dos ângulos de um quadrilátero. Bom, se você pegar um quadrilátero aqui, vamos voltar nesse quadrilátero convexo aqui, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou dividir ele no meio aqui, ó. Então ele dá, tá vendo? 2 triângulos. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Como aqui nós temos 2 triângulos dentro de um quadrilátero, então 180 de um com 180 de outro, a soma vai dar 360 graus. Então,
Há alguns exercícios que trabalham com isso, a gente vai falar logo disso. Então, alguns exercícios. Classificar em convexo e côncavo. Facinho, né? Então, a letra A, você já está vendo que é convexo. E a letra B, você já está vendo que é côncavo. Que é aqui, ó, côncavo. Côncavo. Você tá vendo aqui, ó, se eu prolongar, vai furar o outro lado lá, ó. Então, né? Não pode. Furou aqui. Calcular o valor de x em... Ó, o que você tá vendo aí? Você tá vendo que eu te dei 3 medidas, né? De ângulos, dos 4 ângulos que tem dentro de um quadrilátero. Tá legal? E você sabe que a soma desses 4 ângulos dá o quê? 360 graus. Então, você vai armar aqui o exercício como? Você vai fazer assim. X somado com 60 graus, somado com 110 graus, somado com 80 graus. Você sabe que isso aqui vai ter que dar 360 graus. Então, vamos só fazer essa continha aqui. X vai ser quanto? Ó, 60 com 110 dá 170. Isso aqui dá 170. Com 80 dá 250. Então fica 250 graus aqui. Isso é igual a 360. Então quem vai ser x? 360 graus menos 250 graus. Isso aí dá quanto? Isso aí vai dar 110 graus. Essa é a resposta dessa número 2. Vamos ver aqui a número 3. Calcular o valor de x aqui, ó. Na letra B. Né? É a mesma temática. Esse símbolo aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho, você deve saber que isso aqui vale quanto? 90 graus, não é isso? Então, muito bem. Então, é só você fazer x mais 90 graus mais 80 graus mais 120 graus. Isso tem que dar 360 graus, não é isso? Então, você vai pegar aqui, ó. Aqui dá 200, né? Com esse dá 200. 290, que é essa soma. Isso é igual a 360 graus. Então, quem é x? É só subtrair 360 de 290. Que vai dar quanto? 70 graus, não é isso? Então, a resposta de x ali é 70 graus. Vamos continuar. Vamos começar a falar dos quadriláteros notáveis. Bom, vamos começar a falar do trapézio. O trapézio é um quadrilátero simples que tem 2 lados paralelos. No caso aqui, ó, AB é paralelo a CD, né? Então, eles dois são paralelos. A gente chama esses lados paralelos de base. Aqui uma informação importante. A medida do ângulo A, somada com a medida do ângulo D, quer dizer, o ângulo que é do mesmo lado, que compõe o mesmo lado, isso dá 180 graus. Assim como a medida do ângulo B, que é esse aqui, somado com o ângulo C, dá 180 graus também. Ou seja, a medida, né, dos ângulos do mesmo lado dá 180 graus. Isso por quê? Dá até para ver rapidinho aqui, ó. Se eu prolongar aqui, ó, esse lado que eu acabei de prolongar com esse vermelho, esse ângulo que está aqui em cima, ó, esse é o ângulo A. Tá vendo? O A com D somado com D dá 180 graus. Né? Então, demonstrei para você porque essa soma dá 180. Vamos agora para o paralelogramo. É um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Ou seja, ó, AB, né, que é o oposto a CD, paralelo. E esse aqui, paralelo a esse aqui.
AD com CD. Então, AB, o lado AB, paralelo a CD e... mas o que a gente pode falar aqui? CD paralelo a... CD não, no caso é DA e BC, não é isso? DA e BC. Então, AD paralelo a BC. Então, aqui tem os ângulos. Acabamos de falar da propriedade dos ângulos ainda há pouco, não é isso? Muito bem. Losango é um quadrilátero cujos 4 lados são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? E o losango é também um quadrilátero, ou seja, a medida de cada lado desse, do comprimento, né, são iguais. Então, isso significa dizer que os lados são congruentes. Retângulo é um quadrilátero cujos 4 ângulos são retos. Então, os ângulos internos de um retângulo entre os vértices vale 90 graus. Os ângulos retos vale 90 graus. Lembra desse símbolo aqui, ó, não esquece. Quadrado. O quadrado ele é todo bonito, né? Porque ele tem os lados congruentes e também tem os 4 ângulos são retos. Então, todos os lados são congruentes e todos os ângulos valem 90 graus. Para a gente fechar esse vídeo, exercício rapidinho. Nos trapézios abaixo, calcule x e y. Então, vamos lá. No calcule x e y. Então, vamos lá. Olha aqui. Pega a figura aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, se eu prolongar aqui, ó. O que eu concluo? Esse ângulo de 80 tá aqui, ó. Certo? É o mesmo ângulo, mesma medida. Então, se aqui é 80 e isso tudo aqui vale 180, então x vale quanto? X vale 100 graus. Beleza? E aqui, olhando para cá, ó, aqui eu tenho que esse ângulo aqui vale 50 graus. Então, como isso tudo aqui vale 180, y só pode ser o quê? 130. Não é isso? Então, perfeito. Nem precisou desse espaço aqui do lado que eu deixei. Pela própria figura a gente fez. Aqui, vamos lá. A gente aqui tem o quê? Ó, a gente tem um outro quadrilátero aqui. Não é isso? Deixa eu pegar aqui, ó. Prolongar aqui. Aqui eu vou ter, ó. Esse ângulo aqui vale 60 graus. Então, aqui vai valer quanto? Aqui vai valer 120 graus, né? Então, aqui, ó, essa medida aqui vale 120. Então, aqui vale 60 graus. Certo? Deu um conferir para até 180, isso aí. Eu estou conferindo aqui o quê? Eu estou somando todos os ângulos para ver se a soma dos ângulos internos dá 360. E dá. Aí eu tenho um verdadeiro ou falso aí. Todo quadrado é losango. Todo quadrado é losango. O quadrado tem lados iguais e os ângulos internos retos, né?
Então, todo quadrado é losango? Pensa aí. Losango é o quê? Losango é um quadrilátero com os 4 lados iguais. O quadrado não é isso? É. Então, verdadeiro, tá certo. Todo retângulo é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. Tá certo isso? O que é um paralelogramo? Ele tem os lados opostos são congruentes. Isso acontece no retângulo? Sim, verdadeiro. Todo losango é quadrado? Não. Por que não? Porque os ângulos internos de um quadrado são todos retos. E no losango não acontece isso. Então essa aqui está falsa. Beleza? Então a gente termina essa parte 1 da aula de quadriláteros.